Bom, mais uma vez, bom dia a todos, obrigado por estarem participando aqui desse webinar, que a gente vai falar um pouquinho do mercado de capitais, da nossa visão de futuro e também da participação da GFT como fornecedora de soluções e ajuda a esse mercado. Antes da gente se apresentar, passar aqui algumas situações. Primeiro, verificar o seu áudio, se está tudo bem. Se alguém tiver algum problema de não estar nos ouvindo bem, por favor, pode passar como uma pergunta esse aviso, tá? Como sempre, né? Nós vamos estar recebendo as perguntas e no final da apresentação a gente vai dedicar aí alguns minutos para que a gente possa falar a respeito das perguntas que a gente recebeu e tentar debater alguma questão mais relevante que seja levantada durante essa apresentação. Bom, eu sou o Kleber, trabalho já há algum tempo no mercado de capitais, trabalho já há algum tempo também aqui na GFT como consultor de negócios e junto com o Thales, deixar o Thales se apresentar. Bom dia a todos, eu sou o Thales, trabalho aqui na GFT há 1 ano e meio e meu background todo aí vem na área de desenvolvimento de softwares e produtos na área do mercado de capitais, desde aí do home broker, né, passando por sistemas de alta frequência, de negociação, terminais de cotação, trabalhando com market data, então tem uma estrada boa aí já nessa área, tá bom? Perfeito. Bom, apresentar um pouquinho da GFT, né? Acho que a grande maioria já conhece bem a GFT, mas não custa nada a gente fazer um pouquinho de propaganda da gente mesmo, não é verdade? A GFT é uma empresa alemã com 30 anos de atuação no mercado de capitais. Ela está presente hoje em 15 países, né? Aqui no Brasil, nós já ultrapassamos a quantidade de 1.500 colaboradores. Nós estamos distribuídos entre Alphaville, Sorocaba e Curitiba. E, embora com essa fase que a gente tem de acessos remotos, né, que a gente chama de uma transformação aqui bem digital forçada, nós temos colaboradores espalhados praticamente por todo o Brasil, tá? O nosso time global é mais de 5.500 colaboradores, é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, com uma receita atual prevista de 1,7 bi. É uma empresa que ela é focada em consultoria, soluções digitais e gestão e aplicação de outsourcing. Aqui estão mais ou menos o portfólio de alguns dos nossos parceiros. A gente tem bastante parceria na área de mercado de capitais, né? Através de bancos, corretoras, distribuidores e toda essa indústria, na área de seguros e na área de indústria também. Aqui seria mais ou menos o nosso portfólio hoje, né? Onde nós temos esse lema, né? Digital First. E nós estamos sempre focados em inovação e transformação. Então, quando a gente fala em transformação, a gente está falando toda essa parte e de consultoria, de regulatórios, risco, plataformas de gerenciamento. Quando a gente fala de inovação, tem toda uma parte que a gente vai ver um pouco mais para frente daquilo que a GFT pode oferecer, né? Onde a gente fala em Agile, Open APIs, onde a gente fala de cloud, fala de inteligência artificial. Então, é bem estruturado as nossas ofertas, né? E a gente está capacitado para trabalhar em qualquer área do mercado de capitais e atender a qualquer tipo de demanda. Bom, só para fazer mais um pouquinho do nosso merchandising aqui, nós vamos ter um próximo evento, que é uma live de oportunidade de negócios viabilizada pelo Open Banking Brasil. A GFT é uma grande participante desse projeto de Open Banking, né? E a gente tem bastante coisa boa para falar a respeito disso. A nossa agenda hoje, nós vamos dividi-la aqui em alguns assuntos, né? Falar um pouquinho da história de como o mercado de capitais chegou nessa época com
toda essa tecnologia, falar um pouco da apresentação da evolução do mercado, né, como ele evoluiu, e melhorias que a tecnologia pode trazer para o mercado de capitais. O Thales tem bastante experiência, principalmente nessa evolução de negociação, né, Thales? E a gente vai falar bastante sobre isso. Exato, tem muito que aplicar, né, pela frente, apesar da evolução que a gente teve já até hoje, né? Exato. Bom, a gente entende, né, que basicamente é uma indústria, essa indústria do mercado de capitais, ela é praticamente baseada em tecnologia. Qualquer tipo de produto, para ele poder ser ofertado, para ele poder ser operado, né, ele está baseado em tecnologia. Praticamente é uma indústria quase que 100% digital. Cada vez mais a gente vê o abandono de processos manuais e processos repetitivos com utilização de outra ferramenta que não seja tecnológica, né? Hoje, a gente vê que a grande procura desse mercado é o quê? Investir em tecnologia para ofertar o quê para o seu cliente, que é o investidor? Uma redução de custos. Então, a gente percebe que, baseado nisso, o custo de uma operação hoje é muito menor do que era 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E a tendência é que isso diminua cada vez mais. O mercado ele vai evoluindo de forma em que os órgãos reguladores, os próprios investidores vão aumentando as suas exigências. Exigência de informação, exigência de velocidade, segurança na aplicação. Quando a gente fala aqui de segurança na aplicação, está desde o momento em que o investidor entra em contato com um fornecedor de investimento, até a segurança de que aquele produto que ele vai aplicar tem um respaldo técnico para que ele possa aplicar o dinheiro naquele tipo de produto, né? Então, isso faz com que aumente a quantidade de dependência da tecnologia, porque, veja, hoje uma pessoa qualquer quer começar a investir, a hora que ela faz o primeiro contato com esse agente de investimento, se dá através de uma internet, se dá através de um contato por telefone ou através de um site. E para que a pessoa possa se habilitar a fazer essa operação, é trocada uma quantidade muito grande de transações entre ela, o participante do mercado de capitais e tudo que está por trás dele. Então, quando você, nesse momento, pretende se cadastrar a fazer uma operação, antigamente, nas corretoras de valores, nos bancos de investimento, você assinava um caderno de várias folhas com diversos tipos de informação e você ia dando todo o aceite daquilo. Hoje em dia, quando você pretende iniciar o relacionamento, você praticamente passa seu nome, seu CPF, confirma o endereço e o nome do seu pai ou da sua mãe e já está iniciando um processo de relacionamento, porque por trás disso existem milhares de transações que são trocadas entre esse agente de investimento e toda os fornecedores de informação que ele possa buscar para poder validar você como um cliente. A partir daí você vai ser ofertado uma cesta de produtos, você pode começar a operar dentro dessa cesta ofertada. E isso traz também segurança para as próprias instituições, né? Não só para o cliente final, que agiliza e evita desperdício de tempo dele, como traz muita segurança para as instituições também. Uhum. Falar um pouquinho da história, como que a gente chegou no dia de hoje, né? Não vamos pegar tão lá atrás, mas se você for ver na metade dos anos 1990, várias entidades, como Bolsa de Valores, Ambima, as associações, os próprios bancos, começaram a perceber como captar novos clientes, novos investidores, né? Foi aí que começaram diversos projetos. A Bolsa tinha lá os seus projetos de captar novos clientes e começou a identificar como eu levo a informação para captar um novo cliente, o que eu posso fazer nesse momento.
E aí foi pensado num projeto chamado Home Broker, batizado de Home Broker, que o que ele visava com ele fazia parte de um conjunto de afirmações da própria bolsa para popularizar o mercado de ações naquele momento, vislumbrando também que a tendência era que os pregões não seriam mais presenciais, seriam eletrônicos. Então, houve um grande investimento da própria bolsa para fazer esse projeto chamado Home Broker, né? E que a gente vai ver um pouco para frente de como ele nasceu e como ele está hoje. A evolução foi muito grande. E essa evolução ela só foi possível através dos recursos tecnológicos que a gente foi obtendo durante esse caminho, né? Nessa época, na metade dos anos 1990, não existia smartphone. A internet era discada. Então, você vê o quanto a tecnologia contribuiu para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. O Thales participou desse momento também, tá? Foi realmente uma revolução, né? Eu lembro que o primeiro sistema em que eu trabalhei, ele ainda emitia um boleto impresso, em que alguém passava a mão nesse boleto na impressora quando lembravam, né? Levavam para a mesa de operações e falava com alguém no pregão para fazer a execução dessa operação, né? E hoje em dia a gente basicamente olha para o telefone celular e já faz a operação, né? É uma mudança Exato. realmente significativa. E tem essa questão que eu citei um pouco atrás, sobre o cadastro de clientes, né? Você chegava numa corretora de valores, por exemplo, ou numa distribuidora, você preenchia uma ficha com uma série de informações, tirava xerox de uma série de documentos, depois essa ficha era encaminhada para a bolsa, para realizar o cadastro lá, e só depois disso você podia operar. Era coisa de 2 dias, né? Hoje, você praticamente, em poucas horas, você está habilitado para começar a operar em qualquer instituição financeira. E fora as exigências que eram feitas, né, de saldo mínimo na corretora para poder operar, e a implementação que foi feita, de certa forma, foi bem saudável isso, né, paulatina, né, dessa questão dessa abertura de mercado, né, então limitação do limite financeiro, né, o limite que você podia operar no dia, começou lá com 20 mil, depois isso foi para 40 mil, depois isso aumentou, mas tinha que ter a confirmação de um operador para que você pudesse fazer. O mercado, quer dizer, não era aberto, você não podia fazer, né? Uhum. Operar opções, operar termo, operar o que você quisesse. Não, você operava basicamente mercado à vista e sempre começando comprado. Né? Então, realmente, comparando ao atual cenário, a mudança é drástica. Bom, o que que a gente vislumbrou com o passar desse tempo todo, né? Com esse avanço tecnológico e a oferta dos tipos de negócios e operações que passaram a ser ofertados, né? O que a gente viu que aconteceu, né? O tempo de se executar uma transação diminuiu bastante. Antigamente, nós éramos limitados até no uso do Internet Banking. Hoje em dia, você praticamente tem operações aí 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? A própria regulamentação do mercado ajudou a isso. A gente viu que os órgãos reguladores, juntando o CVM, Bolsa de Valores, Ambima, própria Receita Federal, elas pensaram de forma de evoluir também e ajudaram de forma simplesmente fantástica o como a gente pode operar hoje em dia. Só para vocês terem uma ideia, antigamente tinha instrução normativa da CVM falando que a corretora ela só poderia dar desconto na corretagem dela de até 50% de uma tabela de corretagem estipulada pela Bolsa. Hoje em dia, você tem diversos tipos de maneira de pagar uma operação. Praticamente, a corretagem é totalmente livre e arbitrada de acordo com a tendência do negócio. Hoje você paga uma corretagem por tipo de produto, por tipo de operação que você está fazendo, por quantidade de acessos que você teve. Tem muitos produtos que você nem paga para fazer a operação com aquele produto. Então, tudo isso daí é o quê? É uma evolução da própria regulamentação. Era tão engessada antigamente que até da remuneração da corretora pelo seu cliente era arbitrado pela CVM.
Com o passar do tempo, a gente viu também novos modelos de negócio, né? Como o Thales citou, antigamente a pessoa física fazia poucas operações de renda variável à vista, para ela poder operar no mercado a prazo, tipo mercado de termo ou mercado de opções, era exigido tantas garantias, era exigido tantas garantias e lastros para essa operação que praticamente era inviável uma pessoa física com médios recursos operar nesse mercado. Hoje em dia, as corretoras se protegem dos seus sistemas de risco, com todo o patrimônio que o cliente tem de ativos, e dá lastro para poder fazer essas operações. E outra coisa que evoluiu bastante, o Thales é um dos culpados disso, né? Os terminais de cotação e operações, eles evoluíram muito. Se a gente for ver que antigamente um terminal de cotação na casa de um cliente era totalmente inviável. O investidor, para ter um terminal de cotação, era assim uma coisa praticamente poucos investidores tinham o poder aquisitivo para poder pagar o custo de ter uma informação dessa. Hoje você recebe cotação no seu celular, né? Diferente do que era antigamente. Um pouco aí de saudosismo, né? Lembra a implantação, né, dos primeiros mecanismos de publicação de cotações em tempo real nos browsers, né? E que era uma coisa que não funcionava muito bem, ele mesmo você não conseguia colocar os ActiveX da vida, iam para a tela, né? E para que eu conseguisse ter isso em uma linha de escada, e depois começaram a aparecer aí os provedores de internet, começou a facilitar um pouco isso, e hoje a gente liga em qualquer corretora, a gente tem cotações aí em tempo real, não só do Brasil, mas internacionais, pulando no nosso browser, sem nenhum tipo de problema praticamente, né? E baseado nisso, pegamos aqui uma evolução da quantidade de investidores pessoa física na B3, né? Você vê aqui que lá no começo dos anos 2000, a quantidade de investidores era pequena. Aqui por volta de 2007, 2008, teve um avanço que aqui começou toda aquela sistemática assim, de IPOs de empresas da própria Bolsa, né, que foi um sucesso naquela época, né, IPO de diversas empresas, era mais ou menos uma coqueluche de investimento no ano de 2007, 2008, você poder participar de um IPO de uma empresa. Né? As próprias bolsas abriram o seu capital nessa época. Aí a coisa se estabilizou um pouco, tivemos alguns percalços, algumas crises monetárias internacionais durante esse período, estabilizou um pouco a quantidade de pessoa física na Bolsa durante esse tempo, e a gente viu aqui que nos últimos anos, até por uma conjuntura econômica, né, por uma própria condição do próprio mercado, das pessoas começarem a procurar outros tipos de investimentos, e também como as próprias corretoras, bancos de investimentos, bancos comerciais atualizaram muito bem os seus sistemas de risco, melhorar os seus portfólios de investimento, melhorar as ofertas e também o acesso aos investidores a essas informações, a esses produtos, as bolsas acabaram dando um boom. Hoje em dia, a bolsa está com mais de 3,5 milhões de investidores. Quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa, é bastante. Mas acreditem se quiser, lá atrás, nos anos 1990, um dos estímulos que as bolsas tinham, que a Ambima tinha, era a baixa quantidade de investidores que tinha no Brasil, comparado com outros países até muito menor que a gente. Hoje em dia, mesmo com esse boom de investidores, tanto em aplicação de bolsa de valores ou aplicação de fundos, ela ainda é muito pequena comparada com outros países. Tem países com população menor que o Brasil e com muito mais investidores. Então, o que a gente vê? Mesmo havendo todo esse facilitador de regulamentação, de tecnologia, de investimento desses agentes financeiros em poder mostrar os seus produtos, ainda tem bastante espaço para crescer. E é pensando nesse espaço para crescer que algumas coisas começam a nos chamar a atenção, né? O que acontece? Hoje é impossível pensar num novo produto, ou no crescimento, ou numa campanha de captação de novos investidores,
sem pensar em tecnologia. Dentro dessa tecnologia, hoje, começa a se destacar a utilização de cloud. Hoje a gente tem dispositivos móveis extremamente eficazes. Se a gente for ver bem, hoje um smartphone, ele tem mais capacidade de armazenamento, de velocidade de processamento, do que alguns computadores de alguns poucos anos atrás. Não é tão grande assim. Hoje em dia, com o smartphone, você praticamente faz tudo. Você mexe na sua conta do seu banco, você faz investimento, você se cadastra numa nova casa de investimento, você faz qualquer coisa. O que nos ajuda também é a melhoria em comunicações. Se a gente for lembrar como era a internet há pouco tempo atrás e como ela é hoje, e como pode ser o futuro dela agora com a advinda do 5G, a gente acredita que isso possa agilizar bastante todos esses processos necessários para você poder fazer um investimento. Por trás disso, começa a trazer grandes preocupações para esses agentes financeiros. Por quê? Se começar a ter muita procura, a começar a ter produtos que sejam demasiadamente procurados, começa a ter gargalo. E quando começa a ter gargalo, isso começa a gerar um problema do desânimo do investidor, ou de procurar aquela casa de investimento, ou de procurar aquele tipo de produto. Então, essa condição de mercado, ela está sendo muito bem vista e analisada por todos esses agentes para começarem a se preparar para qualquer tipo de boom que possa acontecer. Fora aqueles eventos que são totalmente incontroláveis, né? Um determinado dia, por uma questão econômica, por uma notícia qualquer, a gente sai de uma operação de um patamar de alguns milhares de negócios efetuados em bolsa de valores para o triplo, do nada. Então, todos esses agentes financeiros têm que estar preparados para poder atender essa demanda. Você imagina um dia sair uma notícia no mercado em que várias pessoas querem investir em um determinado produto, numa determinada ação, num determinado fundo. E aquela demanda toda chega nos intermediadores, eles não conseguem dar vazão a isso. Isso é uma ducha de água fria para qualquer tipo de negociação. Eu tenho demanda e não consigo atender. Não é? E como a gente sabe, vamos dizer assim, a demanda tende a crescer e o número, né, o caminho pela frente é muito amplo, assim, as possibilidades são muito grandes. A gente entende que realmente esse número vai continuar aumentando de forma significativa, né? E então, fora a questão de captação, né, a gente tem sempre a questão de como fidelizar o seu cliente, porque hoje a gente tem muitas opções de investimento, muitas casas de investimento aí, e a tendência é que isso aumente, né? Então, os fatores também é como fidelizar o seu cliente, né? Isso também é um fator a ser pensado na estratégia de cada casa, né? Isso é uma questão meio que primordial para todo agente de investimento, né? Fidelizar e fidelizar o cliente, reter o cliente, mesmo que o cliente ele participe de 2, 3 casas de investimento diferentes, mas você retém o investimento dele, né? Porque senão existe um canibalismo muito grande e não ajuda ao mercado como um todo. Só para a gente ver, a gente mostrou no gráfico anterior a quantidade de investidores, pessoas físicas que cresceram na B3. Mas se a gente comparar aqui com a quantidade de cotistas de fundo de investimento, você percebe que as curvas são mais ou menos semelhantes nos últimos anos. Ou seja, cada vez mais as instituições estão conseguindo mostrar novos produtos, atingir novos investidores, que essa é a grande, vamos dizer assim, o grande evento, né, dessa indústria de mercado de capitais, se utilizando de tecnologia para que possa atingir a diversos tipos de investidores e não ficar mais restrito àquele nicho. Como que a gente vê os desafios que nós temos pela frente, né? Como capturar novos clientes, um pouco do que a gente falou, né? Imagina se uma determinada casa de investimento ou um determinado produto bomba de um dia para o outro, ou numa questão de poucos dias, como você absorver todos esses novos investidores vindo para sua casa ou querendo aquele tipo de investimento. Outra coisa, redução de custos para o investidor final, para que a rentabilidade dele seja compatível, principalmente numa época como nós estamos hoje de inflação baixa,
é a busca incessante. Como reduzir o custo da operação para que o final do investimento ainda seja compensador. Porque hoje a gente tem um cenário de taxa de juros, um cenário de inflação menor do que a gente tinha anos atrás, então não é qualquer tipo de custo que é absorvido pelos investidores. Outra coisa, que a gente fala um pouco mais agora aqui de tecnologia, né? Como que a arquitetura onde eu tenho os meus produtos, onde eu tenho as minhas ofertas de sistemas, pode me limitar? Volto àquele exemplo. Num determinado dia, acontece um evento econômico e a procura para um determinado tipo de operação explode, ela triplica. A B3, isso costuma acontecer tanto no mercado de renda variáveis como no mercado de futuros o tempo todo. De repente, é uma quantidade de contratos de mini de dólar que aumenta em demasia a quantidade de negócios. No outro dia, a quantidade de negócios no mercado à vista que aumenta assim demasiadamente de uma forma crescente e muito assustadora, até triplica de um dia para o outro. Como que você pode absorver tudo isso sem parar a tua operação, sem ter problema? Onde a tua arquitetura te limita? Baseado nisso, toda vez é uma busca dos agentes financeiros de ter novos produtos. Então, você oferta esse produto no mercado. Por exemplo, um fundo imobiliário. Até pouco tempo atrás, o fundo imobiliário era aquele fundo que existia, tinha lá sua quantidade de aplicadores, e ultimamente tem expandido muito grande, muito a quantidade de cotistas e pessoas investindo em fundo imobiliário. Então, era um produto que tinha o seu apelo e agora ele tem um apelo muito maior, ele tem um aumento de participantes muito maior também. Aí a gente entra numa outra situação de como facilitar as transações monetárias dos seus clientes. Se a gente for pensar lá atrás, a gente tinha cheque, depois veio o DOC, depois veio o TED, e hoje em dia a gente tem o Pix, e que o Pix é uma ferramenta tão nova que a gente ainda não consegue vislumbrar até o quanto ela pode atingir para o futuro, ou se ela vai canibalizar algum tipo de transação monetária mais antiga, tipo um TED ou tipo um DOC. Mas quando a gente olha essa evolução e vê que hoje em dia a gente está no Pix, a gente começa a pensar para onde nós vamos. Porque essa é uma grande questão do investidor, né? Ele precisa fazer transferências do seu numerário de um lugar para o outro, ou ele precisa ter a disponibilidade mais rápida quando ele faz, por exemplo, um saque do seu investimento. Então, facilitar essas transações monetárias é uma situação bastante aguda para todos os agentes financeiros. Outra coisa que a gente percebe é que cada pessoa tem um perfil, tanto de investimento como tem um perfil de acesso às suas informações. E a gente percebe que a tendência agora é o quê? É personalizar esses atendimentos. Coisas mínimas do tipo, quando você entra no seu internet banking, a página principal, ela já permite que você configure quais são os menus dos que você pretende, e se você não faz isso, ele começa a observar, através até de inteligência artificial, quais são os seus acessos dentro do seu internet banking. E a hora que você entra, ele já começa a te mostrar aquilo que você usou ultimamente, para ser um facilitador do caminho das coisas que você faz usualmente na sua plataforma. Isso está sendo espalhado para todos os tipos de aplicação. A gente fala de internet banking, a gente fala de home broker, a gente fala de sites de negociação. Então, cada vez mais está querendo o quê? Atender ao seu cliente, ao seu investidor, deixar a coisa cada vez mais personalizada para o seu uso. Outra coisa que a gente tem, do lado das casas de investimento, elas têm cada vez mais a necessidade de apurar os seus riscos. Tanto os riscos de produtos que elas estão ofertando, quanto o risco dos investidores que estão negociando os seus produtos através dessa casa. E mais uma outra situação que a gente tem é como evitar fake news, né? Como você poder, dentro da sua plataforma,
de negociação, você poder publicar notícias que são fidedignas, né? Não são simplesmente boatos. Embora tenha aquela velha frase, né, que a bolsa sobe no boato e ela cai no fato, né? Mas a gente vê que o boato ele é pernicioso, uma notícia mal dada ela é perniciosa, né? O que a gente vê aqui para o futuro, né? Como a gente já vem falando, a gente vê que baseado até atrás de uma certa avanço tecnológico, os participantes de mercado eles oferecem cada vez mais produtos, cada vez mais formas diferentes de acesso e tipos de negociação diferentes. Por exemplo, algum tempo atrás, quando a gente falava aqui, só para citar o caso do home broker, o home broker era uma caixa monolítica, uma caixa preta, em que você tinha aquele tipo de acesso, você fazia aquele tipo de operação, e quando você queria fazer uma operação diferente, você não tinha como fazer isso pelo home broker. Você era obrigado a ligar no seu agente de investimento para poder viabilizar essa operação. Hoje em dia, é muito comum você entrar, por exemplo, num home broker, no site de negociação de uma casa de investimento, e você ter lá o que a gente chama de marketplace. Eu tenho um perfil de fazer as minhas operações, eu não uso exatamente a ferramenta que me foi ofertada por essa casa de investimento. Eu me associo a um outro tipo de ferramenta. Por exemplo, para usar um jargão de mercado, né? Eu tenho um perfil de que eu faço operações de compra e venda do mesmo ativo no mesmo dia, um day trade. Então, se eu tenho algum impedimento de usar a tela de operação original da casa de investimento, eu opto por usar uma ferramenta em que ela vai me trazer alguns facilitadores. Por exemplo, eu faço operações de day trade, eu coloco lá o meu limite de dinheiro, o meu limite de quantidades, e a própria ferramenta me ajuda a fazer essas operações de forma que, quando eu atinjo um determinado limite, ela já começa a fazer o que aquilo comumente a gente chama no jargão de zerar a posição. Então, se eu tenho uma posição de compra, uma posição de venda e atingir o meu limite, a própria ferramenta começa a fazer o quê? A zerar a minha posição de maneira de que eu não chegue no final do pregão e não consiga ter feito tudo o que eu queria de compra e venda. E, por outro lado, isso também assegura o lado do risco da própria casa de investimento, porque ela também tem os seus limites. Se um determinado cliente ultrapassa um limite de garantia ou ultrapassa o limite do valor que ele pode operar por dia, a própria ferramenta também já dispara essa operação de ir zerando a posição do cliente para trazer a ele uma situação em que ele ou tenha um prejuízo menor ou limite a quantidade de ativos que ele fique de um lado de compra ou lado de venda. A mesma coisa se dá a outros vários tipos de operação. Hoje em dia, quando você vai fazer, por exemplo, uma operação de compra de cotas de fundos, praticamente você está sendo direcionado ao quê? À ferramenta daquele tipo de fundo, daquele tipo de investimento que você está fazendo. Você passa, por exemplo, um exemplo de cartão de crédito. Você está lá no site do seu banco e a hora que você vai, por exemplo, manipular pontos de acúmulo de transações, você é direcionado para a ferramenta do próprio cartão de crédito e não mais no internet banking que você estava. Então, está caindo um pouco essa situação das ofertas serem sistemas monolíticos e fechados em que você faz tudo naquele sistema. Você tem toda essa situação de poder se servir daquele tipo de ferramenta que você precisa para aquele momento. Isso está trazendo o quê? Com que outros tipos de investidores, outros tipos de abordagem de investimentos e outras estratégias de investimentos possam ser ofertadas e utilizadas no dia a dia. O que a gente percebe aqui, né, Thales? Que pensando que antigamente tinha que se operar através de um operador lá na mesa e hoje a gente está aqui na internet, a gente pensa que está sozinho, né? O fato, né? E a gente tem um cenário hoje, né, com esse aumento que a gente já teve de investidores e pela tendência de a gente ter esse aumento ainda maior, né, quando a gente fala do futuro, a gente diz então que a gente vai ter uma operação assistida pelo consultor, né? É virtualmente impossível a gente ter um operador atendendo a todo esse volume
de investidores que estão entrando, né, que já tem hoje e estão entrando no dia a dia. Então, claramente, nós vamos ter uma operação assistida pelo consultor, né, não mais operada efetivamente por alguém, né. A gente entende também, né, por alguns aspectos, né, que a gente já comentou aqui, como é que você vai reter o cliente, e por essa necessidade de você estar suprindo a necessidade de perfis muito distintos, específicos de investidores, e a gente não só está trabalhando com ou vislumbrando, né, a personalização, mas o que a gente está chamando de uma hiperpersonalização por investidor, né? Como é que você vai chegar a isso, né? A GFT tem algumas situações aqui, algumas ideias que podem estar colaborando com você, tá bom? Ambiente de negociação self-service, né? A gente já abordou um pouco isso, né? Faz parte do processo evolutivo, os marketplaces em que se tornaram os próprios sites das casas de investimento, mas acho que cada vez mais temos a tendência de que a gente possa ofertar, né, produtos personalizados conforme o perfil do investidor que você tem em mãos, tá? Eu acho que vai um pouco isso na linha da hiperpersonalização que nós estamos falando aqui. Uma coisa fundamental, né, hoje em dia, e para atender um dos desafios que a gente apontou, né, a questão de fake news, né? As fake news, realmente podem movimentar o mercado de uma forma que antigamente a gente não tinha, até pela dificuldade da gente divulgar. Basicamente, a gente tinha os jornais impressos, né? E hoje em dia qualquer um recebe qualquer coisa, né, no WhatsApp. Então, a gente vislumbra que é fundamental daqui para frente que as casas possam ajudar os seus investidores com conteúdo, tá, noticioso e também técnico, que a gente está chamando com curadoria, tá? A gente precisa filtrar aquilo que está sendo passado. Para filtrar talvez não seja até a palavra, mas fazer uma validação daquilo. Então, a gente tem várias fontes que são fidedignas, né? Trazem informações balizadas. Então, isso é muito importante, acho que é um fator fundamental. E quando a gente fala de conteúdo técnico, é importante que não só os investidores, as pessoas físicas, mas vemos muito isso também dentro das casas, né? Como é que aquela cotação está chegando para vocês? Quais aqueles indicadores estão chegando? Da onde estão vindo esses indicadores? Quais as metodologias utilizadas para calcular algumas informações que estão sendo apresentadas ali? Todo mundo sabe disso? Como funciona? Por que funciona? Né? Às vezes, isso não acontece, tá? Então, é bom a gente ficar muito atento a isso, tá? Já estamos pensando do lado de cá em como vocês podem fazer isso. Redução de riscos operacionais com RPA e migração para a cloud. Por mais que a gente esteja já num nível de tecnologia aplicada muito maior do que até poucos anos atrás, mas a gente sabe que o mercado como um todo ainda tem muito processo manual, né? Muito, eu não diria informal, porque tudo fica registrado de alguma forma, mas a gente tem muito processo ainda manual, sejam dentro das casas ou entre as casas, tá? Então, soluções que venham a melhorar esses aspectos, diminuindo o risco e agilizando os processos, são muito bem-vindas no mercado, no nosso modo de ver, tá? Falamos de novos canais de operação também, né? Há poucos dias atrás foi liberado a gente fazer alguns tipos de transação por WhatsApp. Então, a gente evoluiu, né, de uma ligação telefônica que era feita para as corretoras lá nos anos 90,
com home broker, você operando via site, a evolução da tecnologia, você podendo fazer via mobile, né? E vale destacar mais um saudosismo, lembra do fone broker? Você tinha o fone broker também. Você Verdade. ligava e podia operar via telefone, né? Sim. Falando com um robô. Então, claramente, a gente vai ter algumas novidades no mercado em termos de operação. Tá? Produtos de investimento mais complexos. Por que a gente vislumbra isso, né? Todo mundo tinha poupança, todo mundo tinha CDI, todo mundo tinha lá o CDB, e cada vez mais nós temos outros ativos no mercado, e cada vez mais estão se fazendo composições desses ativos para que a gente consiga trazer uma rentabilidade maior aos clientes, né? Todo mundo que quer alguma rentabilidade um pouco maior não vai mais para a poupança, ele vai procurar uma casa de investimento, né? E vai exigir, né, que a gente tenha produtos de investimento mais complexos que possam minimizar riscos e aumentar as nossas rentabilidades, ok? Outro aspecto importante, até por conta desse investimento, né, desses ativos de investimento mais complexos, é a gestão de risco de antifraude. Né? Com investimentos mais complexos, a gestão de risco se torna mais complexa também. Né? A validação de operações, de transferências, utilizando recursos de antifraude, é fundamental neste mercado, né? E ela vai se tornar mais complexa também. Tá? E fundamental também é termos isso em tempo real. Um dos aspectos que vai nos ajudar com isso também é a inteligência artificial, sem dúvida alguma. Tá? Então, é algo que estamos pensando bastante em como fazer essa implementação de IA nesses sistemas, ok? E quando a gente fala de avaliação de cenários de investimento compostos com diversos fatores, a gente tem muitas as linhas, né, de gente que opera apenas, né, numa linha mais fundamentalista. Nós temos os grafistas também, né, que eles fazem estratégias diferentes baseados em conceitos aí diferentes, mas entendemos que cada vez mais isso tem que se unir, tá, para te trazer um cenário diferente, um cenário composto de vários fatores, incluindo aí a questão notícias, né? É um negócio que, particularmente, já trabalhei um pouco em cima disso, né? Mas como é que as notícias no dia a dia movimentam? Como é que a gente pode ter alguma coisa preditiva em cima disso? Como é que a gente pode receber uma notícia e tentar entender que a partir dela o mercado vai para cima ou vai para baixo, né? Então, quando a gente fala de cenários, avaliação de cenários de investimento composto de diversos fatores, eu acho que a gente tem esses três pilares aí que a gente precisa pensar como isso se combina para ter novas ferramentas e novos recursos aí para avaliar os cenários de mercado, ok? Bom, trazendo um pouco aqui, onde a GFT já trabalha fortemente e consegue apoiar os seus clientes, ok? Bom, a gente trabalha não só aqui no Brasil, mas de forma global com mercado de capitais e a gente tem alguns cenários aí em que conseguimos atender já de imediato, né, essas empresas. Então, toda a parte de integração e desenvolvimento de soluções, tá? A parte de multi-cloud, quando a gente fala aí de ter novos bons de clientes nas suas respectivas casas, a estratégia de ter algo em cloud é muito importante, tá? Para que a gente não fique na mão com a necessidade de ter infraestrutura
em poucas horas, e isso que a gente sabe que não acontece, né? Inviável, infraestrutura para a gente compor realmente demora bastante. Temos também a questão de ajuda. Se puder voltar Kleber, por favor. Se a gente puder voltar aqui, a gente tem a questão dos canais digitais, em que a gente também atua fortemente em cima disso, a parte do X, apps para os mobiles. E um fator importante, acho que nesse segmento, em que não se dá tanta atenção, é a parte de testes em cima daquilo que se está implementando, né? A gente chama atenção a isso e hoje a gente tem uma oferta muito boa para automação de testes, com uma certa especialização nesse mercado para poder atender quem precisar, tá bom? Vamos seguir para a próxima, por favor. Bom, em termos de cloud, isso, vamos falar um pouquinho de cloud, né? Hoje a GFT ela está atuando fortemente aí com os 3 principais clouds do mercado, e me permitam incluir ainda mais uma, a IBM também é um grande parceiro nosso, tá, que pode trazer benefícios da companhia. Então, a gente consegue navegar por entre elas, né, ou no formato cloud, ou no formato híbrido, né, e compor soluções que atendam a todas elas. Então, a gente navega bem, né, em cada uma dessas nuvens. A gente tem bastante gente, inclusive, certificada, né, especialistas mesmo em cada uma delas, em que, com base nisso, a gente consegue trazer uma oferta, por exemplo, para você começar a fazer uma migração, essa adoção de nuvem, tá? Que, mais uma vez, né, entendemos que é fundamental para os próximos, não sei se anos, provavelmente meses, tá? Então, a gente quer trazer a facilidade na montagem dos ambientes de vocês, agilidade para desenvolvimento, né, e entrega isso em produção, ter alta disponibilidade, a capacidade de armazenamento praticamente nuvem infinita, né? Trazer economia é muito importante, já fizemos diversos trabalhos, inclusive, claro, não só no mercado de capitais, mas vários estudos para o mercado de capitais em que a economia de se levar as coisas, né, o software para a nuvem é bem grande, tá? E o ganho de escalabilidade, né? Se a gente precisar um aumento de escalabilidade em minutos, a gente consegue isso, tá? E só comentando, né, escalabilidade, economia, armazenamento tem tudo a ver com o que a gente vê que acontece no mercado, que a gente falou anteriormente, quando existe um boom de negociação de um determinado ativo, de um determinado segmento. O que acaba acontecendo? Se você não tem uma escalabilidade, hoje você é obrigado a pensar no seu futuro. E aí você fica naquela situação, poxa, mas e se um dia acontecer de ter um boom no mercado ou num determinado segmento, ou mesmo de um tipo de ativo? Eu já tenho que prever de ter toda aquela minha parafernália do meu parque de hardware que possa proporcionar em que eu faça aquele atendimento sem ter problemas, né? Quando a gente pensa em cloud, isso é bastante mitigado, né? Então, quando você vê aqui escalabilidade, economia por quê? Você não é obrigado a ter toda aquela parafernália de hardware e software preparada para um dia usar. Você vai usando meio que on demand. E escalabilidade é a mesma coisa. Você não é obrigado a ter um parque de máquinas enorme, sendo que você está usando metade daquilo. Você pode realmente pagar por aquilo que você está usando, né? Esse é um dos facilitadores quando a gente olha para o cloud. Fora a alta disponibilidade, né? Passando aí, nosso Agile Center. O BAC, nosso antigo LACE, né? É uma unidade de negócios nosso com especialistas em todos os aspectos de agilidade, né? Incluindo processos e os frameworks ágeis. A gente tem capacidade de fazer uma avaliação do cenário, das práticas que a sua empresa tem, tá? E propor melhorias, evoluções e ajudar
catequização, tá, da empresa para um cenário ágil. Tá? A gente tem até um case muito importante de um grande player do setor financeiro, em que, junto com a GFT, teve um engajamento muito grande da empresa para transformação ágil lá dentro. Então, hoje a gente montou um escritório de agilidade dentro dessa companhia e, aos poucos, ela está migrando todos os processos para processos ágeis com base naquilo que a GFT apoiou e ainda apoia, tá? Open APIs, a gente está fortemente atuando com Open APIs. Nós tínhamos uma visão lá atrás que se acentuou agora com Pix e Open Banking, tá? Em que a gente chegou até a construir um framework próprio, uma visão nossa chamado OAF, que já está até em funcionamento, não só no Brasil, mas Peru, Panamá e Israel. Estamos vindo com uma nova versão agora para atender aí o Open Banking com todas as necessidades regulatórias. E eu acho que ele agiliza muito essa implementação de Open APIs. Então, a GFT tem vários especialistas nisso. Em qualquer necessidade de Open APIs, a gente consegue estar atuando rapidamente. E o que entendemos que vai ser uma necessidade em breve aí de todas essas instituições financeiras, principalmente quando chegar fase 4 do Open Banking, ok? Então, a gente também tem um case muito interessante de uma empresa de varejo em que a gente precisou modernizar a infraestrutura que se tinha, colocando toda a governança de Open APIs, ajudando a construir um modelo de como isso seria implementado, implementação de DevSecOps, e algo que se fazia, se necessitava de dias para serem implementados, agora em questão de poucos minutos, a gente tem uma API funcionando nessa instituição. Bom, para concluir, só a questão de ofertas, tá, que a gente tem hoje consistente, tem a parte de LGPD, tá, temos alguns especialistas em LGPD que ajudaram diversos clientes aí a fazer a implementação, né, montamos até um framework para que isso fosse implementado, um framework que foi implementado com bastante sucesso em algumas empresas, né? E a gente tem uma grande instituição financeira que pediu o nosso apoio para isso, e a gente conseguiu implementar as bases de toda a LGPD com muito sucesso, a parte de software baseada na consultoria que foi feita em cima de LGPD foi implementada por nós também, e hoje funciona a pleno vapor. Ok? Chegamos no final, não é? Se algum de vocês tiver alguma pergunta ou interesse em algum assunto, por favor, pode endereçar aí, estamos aqui à disposição. O tempo é curto, a gente tem bastante coisa para falar, né? A GFT tem muita coisa para ofertar, ela trabalha de uma maneira intensiva nessa área de mercado de capitais. Nós temos diversos tipos de trabalho, diversos tipos de ofertas, em que a gente pode contribuir bastante para o crescimento dessa indústria de mercado de capitais como um todo, né? E ficamos aqui abertos a vocês aqui. Sim, complementando, né? E estamos estudando aqui possibilidades e ofertas que a gente quer trazer para o mercado para ajudá-los ainda mais nessa visão de futuro que a gente tem. A gente tem bastante para colaborar, algumas ideias aí já estão se materializando, né? Além, é claro, de toda a questão de Open Banking e Pix, em que a gente está apoiando e atuando fortemente no mercado, a gente tem algumas ofertas sendo pensadas para o mercado de capitais especificamente. Só pegando um pouquinho do gancho, né, no que o Thales falou, hoje, olhando
principalmente casas de investimentos que não fazem parte de um conglomerado, né? Essa transferência de numerário entre o investidor e os agentes de investimento é uma coisa que bem ela é meio que um calcanhar de Aquiles, né? Porque você tem que, como investidor, mandar o seu numerário para aquela casa de investimento, aquela casa de investimento tem que identificar que você já mandou esse dinheiro, poder liberar você fazer as suas aplicações, né? E ao mesmo se dá o contrário. Quando você resgata alguma aplicação, basicamente você quer ter o seu numerário imediatamente disponível para você, né? Então, o caminho de ida a ele é um pouco trabalhoso, o caminho de volta também né? Então, por isso que a gente vê o advento do Pix vai trazer uma velocidade nesse meio de pagamento e a gente entende que para o futuro nós vamos ter diversos tipos de meios de pagamento, né? Transações sendo feitas de diversas maneiras e, do outro lado, garantindo que aquela transação foi realizada e chegou no seu destino, né? Eu acho que esse é um grande desafio para todos, porque criar produtos, está todo mundo pensando nisso e mostrando como ter um produto novo, não é? Para que você possa fazer um investimento. Mas essa transferência de numerário entre as partes, por incrível que pareça, ainda é, sim, um empecilho de ambos os lados, né? Se você for olhar para uma corretora de valores, para um banco de investimento, para uma distribuidora, identificar que aquele dinheiro que você enviou a eles aconteceu, não é uma coisa trivial, tão tranquila assim. Ainda é complexo, né? Nós não tivemos questões aqui, mas vamos deixar nossos contatos com todos, né? Se quiserem mandar alguma coisa depois para a gente fica à disposição de todos para poder trocar figurinhas aí. Então, agradeço aos participantes e quem sabe nos vemos em breve. Obrigado. Eu também agradeço a participação de todos. Quem sabe a gente volta a se falar no futuro. Muito obrigado a todos.